E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô testando aqui esse novo, novo não, né? Mas pra mim novo modelo de fazer vídeo. É um formato onde eu tô aqui sentado no computador e reajo, né? Vocês devem saber já pela internet aí, os famosos reacts, né? São muito comuns hoje. E um dos motivos de serem comuns é justamente porque é um conteúdo fácil de fazer. Mas a gente não precisa escrever roteiro, não precisa escrever muito, a gente só olha uma coisa na tela que reage a isso se gravando e posta sem muito trabalho, né? Então eu vou tentar fazer isso também para, como eu falei no vídeo de apresentação do canal, isso aqui não é para ser profissional, né? Eu não quero gastar muito tempo fazendo isso, que é um tempo que eu não vou ganhar nada por isso, né? E se um dia, né? Se um dia meu canal virar grande o suficiente para me dar um retorno financeiro ok, daí eu penso em profissionalizar a coisa, né? Mas por enquanto, longe disso, não acredito que eu vou chegar nesse ponto também, né? Então, é, eu vou tentar fazer conteúdos mais rápidos aqui, né? Reagindo a vídeos ou reagindo a, como eu vou fazer agora aqui, com uma thread do Twitter, certo? É, e bom, né? Essa thread do Twitter aqui me chamou muita atenção, foi essa semana, dia 16 de junho, certo? Eu estou gravando isso no dia 22 de junho. É, nessa thread do Twitter aqui, essa médica, psiquiatra, né, publicou o seguinte, e vou reagir aqui, né? Eu entrei num debate com ela aqui, vou ler depois. Mas, enfim, não vou ler tudo aqui. Se vocês quiserem ler com mais calma, vocês dão pause aí no vídeo e aí leem o que tá aqui na tela, né? Mas, enfim, essa foi a thread que ela começou, certo? Elisa Britsky, MD, né? Medical Doctor. Claro que todo médico ele precisa dizer que ele é médico, né? No título. MSc, né? Masters e PhD, né? Uma doutora e mestre, né? Não sei por que botar os dois títulos, né? Podia só botar PhD, né? Enfim, meio estranho botar um título inferior junto com o superior, assim, né? Geralmente, quando eu vejo, os professores que são doutores dizem que são doutores, né? Não dizem que são mestres e doutores. Mas ok, né? Também não vamos implicar com coisa aqui. Ela pode ser muito importante para a história dela, né? Mostrar suas formações e tal, tá tudo certo, tá? Essa médica aqui, eu já conheci ela no Twitter, tá? Eu acho que na época da pandemia ela ganhou uma notoriedade, assim, ela acabou entrando nessa batalha aí de contra, né, os antivacina, né, pela vacinação, pelas medidas de segurança, né, de Covid que fossem cientificamente embasadas, né, porque nós estávamos vivendo aquele cenário de loucura do Bolsonaro, onde ele era negacionista, né, completamente. E ela, então, era uma cientista, aparentemente, ela disse que é pesquisadora aqui na bio do Twitter dela. E enfim, participou dessa frente aí pela defesa da ciência e tal. Naqueles momentos eu gostava das coisas que ela falava, né? Mas aí a gente vê que cada momento histórico tem sua peculiaridade, né? E em um certo momento onde eu estava concordando com ela, onde nós estávamos no mesmo lado, agora nós claramente estamos lados bem diferentes, certo? Até porque, primeiro que ela é médica, né? Já vou falar isso aqui, eu já tenho de cara um pé atrás com qualquer médico, tá? Eu acho que eles são, no geral, pessoas muito difíceis de se lidar, pessoas assim, profissionais péssimos, geralmente péssimos, tá? Como profissionais da saúde. Enfim, eu vou falar mais sobre isso, eu acho, um vídeo só sobre a medicina e tal, eu acho que também aí é um vídeo que eu vou tentar fazer um roteirinho melhor. Mas, enfim, é médica, né? E pra piorar, a médica é psiquiatra, né, gente? Eu como um psicólogo, então, é, já com alguma experiência, embora eu vou falar mais sobre isso, mas muito pouca, né? No atendimento em saúde mental, é, as interações que eu já tive com psiquiatras geralmente são muito ruins, né? Os psiquiatras, pelo que eu já vi, pela minha experiência própria aqui em Porto Alegre, certo? São profissionais, é, enfim, que não procuram é, outras intervenções que não seja medicação. Parece que o médico psiquiatra é uma fábrica de receitar simplesmente remédios psiquiátricos, e é isso, né? Enfim, isso já é parte do problema, ao meu ver, tá? Mas como eu falei, eu acho que eu vou gravar um outro vídeo ainda falando especificamente sobre a medicina e a psiquiatria, né? Mas enfim, acredito que a Elisa aqui, ela é uma profissional com boas intenções, certo? Não estou questionando aqui
as intenções dela, né, ou como ela pode ser muito preocupada com as pessoas e com a saúde mental delas, com certeza. Mas ela é uma médica psiquiatra, logo ela vai fazer isso por um viés da medicina, da psiquiatria, que é um viés que já parte, né, do... Porque a psiquiatria só existe porque existe a doença psiquiátrica. Né? A medicina, ela trabalha nesse modelo de doença, né? A medicina existe por causa da doença, não por causa da saúde, né? Ela procura promover saúde, né? Mas nem sempre, porque nesse caso aqui da psiquiatria, me parece que justamente o foco não é promover a saúde mental, mas é tratar a doença mental. Isso já, então, de cara parte de uma condição, né? De cara botar um rótulo na pessoa, né? E ela vai ser uma doente mental, né? Enfim, vamos lá. Então, acho que já dando esse preâmbulo aí, né? Já dá pra saber o que vai ser também a minha posição, mas ela postou isso aqui, certo? Um tweet que já teve aí, né? Quase 1 milhão de visualizações, quase não, né? Mas quase 800 mil visualizações. 3 mil, né, curtidas, né, 1.000 replies aqui. Então teve um certo alcance aí, né? Eu vi várias outras pessoas no Twitter falando sobre esse tweet. Ela falou: essa coisa de medicalização da vida é muito white people problem. A população pobre preta não está tomando Ritalina para passar em concurso, nem dizendo que tem autismo quando não tem. Está no SUS, desesperada em busca de diagnóstico e tratamento psiquiátrico. Tá? Ela está afirmando que a população pobre preta está desesperada, usou um verbo forte aqui, né? Verbo não, né? Desculpe, um adjetivo forte aqui. E ainda falou, está desesperada em busca de diagnóstico e tratamento psiquiátrico. Tá? Bom, Elisa, né? Não sei se tu vai ver esse vídeo, provavelmente não, né? Mas, enfim. Eu acho que tu tá muito, mas muito enganada, né, nessa tua fala. Pra mim é uma fala absurda, absurda, tá? Porque, enfim, tá olhando pra um lado de que, ok, tipo assim, falar da medicalização da vida, né, nessa crítica à psiquiatria enquanto a solução para todos os problemas, né? Dá-lhe remédio, que isso é um white people problem, né? Ou seja, que isso é uma coisa, tipo assim, que só a gente branca que reclama, entendeu? Porque a população preta quer remédio psiquiátrico. Ela precisa e quer, né? Bom, Elisa, aí eu vou falar da minha experiência aqui de novo. É limitada, né? Muito limitada ainda, certo? Mas também não é só a experiência nossa, né? Mas ao nosso redor, dos nossos colegas que a gente ouve e tal. Então, apesar de eu em si ter uma experiência profissional ainda muito curta, né? De 2 anos aí, é, eu tive contato com outros profissionais que tinham experiências daí muito maiores, né? A minha supervisora do meu estágio, por exemplo, que era já psicóloga no serviço de saúde pública já acho que mais de 15 anos, por aí, 20 anos, né? Então, e ela compartilhava muito dessas minhas percepções, né? Então, minha percepção, ela é baseada ainda numa pouca experiência profissional, mas que ela também é influenciada por outros profissionais que têm, esses sim, muita experiência profissional, certo? Então, a visão que a gente tem, né, principalmente quando trabalha no SUS, é a de que as pessoas são medicadas, né, com medicações psiquiátricas de forma muito, mas muito irresponsável, né? Primeiro, quase sempre, tá? Até onde eu sei, as receitas psiquiátricas não são receitadas por psiquiatras, né? Elas são receitadas por clínicos gerais, né? Por qualquer médico lá no postinho, na UBS, né? Ou numa UPA, já vai lá e pode receitar um antidepressivo, né? Um ansiolítico, um estabilizador de humor, né? Lítio, por exemplo. Isso acontece, e acontece muito. Então, poxa, tu vai dizer que isso não é para ser criticado, isso não é uma medicalização de coisa que a intervenção para isso e a solução para isso poderia passar longe de uma medicação, onde tu vai botar aquela pessoa na medicação, ela vai começar a ficar dependente daquela medicação, porque daí o seu estado mental vai começar a associar ao uso da medicação, e aí para tirar aquela medicação nós sabemos que é muito complicado, né? A pessoa pode ter episódios depressivos muito severos, por exemplo, né? Ela passa a depender daquele remédio realmente,
pro resto da vida, que é inclusive um custo financeiro, né? Quando tu não consegue no SUS a medicação, e esses medicamentos mais modernos, né, principalmente antidepressivos, não são ainda ofertados pelo SUS, né? Geralmente é só fluoxetina, por exemplo. A gente acaba gerando uma dependência, inclusive financeira, daquela pessoa pro resto da vida. Então é uma irresponsabilidade muito grande que muitos médicos têm nesse momento, que nem são psiquiátricas e já receitam esse tipo de remédio. E assim, gente, com coisa. Assim, aquela pessoa que não é um médico psiquiatra, ela não tem nem treinamento para fazer uma sessão de psicoterapia, né? Não tem. Então, ela receita isso não é nem depois de uma sessão de psicoterapia, mas é ouvindo a pessoa falar por 10 minutos. Deu 10 minutos a pessoa falando ali, ela fala que tá triste, que não consegue se levantar da cama às vezes e tal. Ah, toma essa fluoxetina aqui, tu vai se sentir melhor. O clínico geral do posto. Tá? Eu tô falando disso porque eu sei que acontece, eu conheço um caso já, dois casos, aliás, que aconteceram isso. Né? Fora os inúmeros outros casos e relatos que a gente ouve dos outros colegas. Né? Então, assim, aí tá, beleza. Aí tem várias outras pessoas, né, que responderam ela que ela é uma médica, né, gente? Sim, uma arroganciazinha. Ela teimou no ponto dela, entendeu? Assim, ó, essa pessoa aqui falou, como trabalhadora de CAPS. Como trabalhador de CAPS. Então ela trabalha num CAPS. Posso afirmar que você não podia estar mais enganada. Há uma demanda enorme por diagnósticos e medicação proveniente de vulnerabilidades sociais, que não serão remendados com medicação, né? Isso aqui que ele fala é muito importante. Há uma demanda por diagnósticos de TEA como forma de acessar direitos, né, gente? Isso é uma coisa que acontece muito hoje, que as pessoas buscam diagnóstico de TEA, que é o transtorno do espectro autista, para acessar direitos, né? Porque hoje, quando você é diagnosticado com TEA, você entra já como PCD, né? Como pessoa com deficiência. E isso te dá alguns acessos, alguns auxílios, né? Um BPC, por exemplo, ou auxílio para não pagar passagem, né? Enfim, às vezes um próprio atendimento, né, num serviço público de saúde vai ser priorizado, né, então tu vai passar na frente, vai ter daí toda uma outra atenção na tua saúde, né? Então hoje as pessoas buscam muito o diagnóstico de TEA para isso, bem como essa pessoa falou, para acesso a direitos, e não porque de fato há aquele diagnóstico, né? Lembrando que o diagnóstico do TEA ele é complexo, né? Ele deve ser feito, é um diagnóstico clínico, né? E deve ser feito após muitas sessões, certo? E preferencialmente não só por um profissional, né? Mas com diferentes profissionais, né? De preferência psicólogos, mas também hoje é muito comum os médicos darem esse tipo de diagnóstico, né? Os neuro, por exemplo, que é uma coisa que assim não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido porque é um diagnóstico clínico, né? Não é um diagnóstico que tem um exame de imagem, né? Então não faz nem sentido um neuro dar esse diagnóstico, mas é a situação atual, certo? É... Enfim, várias pessoas aqui discordando dela, né? Pessoas que trabalham na saúde mental, né? É... Então, assim, isso aqui tem a pessoa que trabalha em postinho de há 25 anos, né? População mais pobre ainda mais afetada pela medicalização, né? Enfim, é o que mais acontece, né, gente, da pessoa que chega no postinho doente de capitalismo, né? Então tá sobrecarregado no trabalho, né? Tá ganhando um trabalho, ganhando um salário ruim, né? Um trabalho precário. E aí chega lá no médico com algum problema de saúde, e o médico ouve que essa pessoa diz que tá triste, que não consegue levantar da cama, e vai lá e esse médico vai receitar um antidepressivo pra essa pessoa, muito provavelmente. E enfim, né? E aí eu quero falar por que, né, que essa médica tá falando isso, né? Tem que ter um motivo, né? Aqui na minha interação com ela, ela deu a. Ela mandou a referência, né? Então o Jones Manuel retweetou ela aqui, né? Falando sobre a indústria do fármaco, inclusive, né? Porque é obviamente, né, muito conveniente para a indústria farmacêutica que mais pessoas, né, isso que ela está afirmando aqui, né, de que a medicalização da vida é um problema de gente branca, rica, né, tem que dar-lhe remédio para as pessoas não têm acesso ao remédio psiquiátrico, elas têm que ter mais acesso ao medicamento psiquiátrico. Bom, vai ser muito conveniente para as empresas que produzem esses medicamentos, certo? Que já há um enorme aumento, né, do consumo desse tipo de medicamento. Depois eu boto informação aqui, vou pesquisar a informação certinha, certo? Mas há um aumento
do uso de medicação psiquiátrica. E essa médica está afirmando que, na verdade, o problema é que tem que ser mais, porque tem mais gente precisando de tratamento que não tem do que pessoas que têm, aliás, que não têm nada e estão sendo medicadas, né? Enfim, aí o Jones retweetou isso, né? Quem quiser ler aí pode dar o pause, ler tudo isso aqui, né? E aí eu fiz essa intervenção com ela, me respondeu, né? Falando que saúde mental não é sobre medicação apenas, certo? Porque se o que ela está afirmando aqui é verdade, né? Que tem muita gente que está precisando de tratamento, não psiquiátrico, mas tratamento e não tem, sim, devemos, isso é um problema e devemos pensar em políticas públicas para melhorar isso. Só que a solução não é o tratamento psiquiátrico, a solução é avaliar com essa massa de pessoas que estão precisando, né, através de mais profissionais da psicologia, do serviço social, né, da pedagogia, para que esses profissionais sim possam daí a partir depois dessa demanda de fazer um acolhimento, de fazer uma escuta, né, de fazer uma sessão, seja inclusive um plano de terapia breve, né, onde não precisa ser assim, tu vai ficar anos com aquela pessoa, mas um plano ali de 2, 3 meses, né, de psicoterapia, para daí sim, a partir disso, se orientar e se identificar, não, então, existem essas pessoas que precisam de medicação, a medicação vai ajudá-las muito, então, medicamos. Entendeu? Se fosse essa situação, estaria até que tudo bem, né? Quando a medicação ela é usada para os casos onde ela de fato é necessária, e nós que trabalhamos com isso sabemos que sim, de fato, às vezes é necessário. Né? Isso salva uma vida. Né? Uma pessoa está com uma ideação suicida muito forte, por exemplo. Né? Às vezes tu dá um antidepressivo, ali, um medicamento que vai sedar ela, né? Que basicamente o que esses medicamentos fazem é isso, né? Pode salvar ela, né? Enfim, ela, né, falou, não, é o que os dados mostram, né, e eu falei aqui que a realidade costuma ser da medicalização a partir de queixas mínimas, né, e médicos que nem psiquiatras são, como eu falei, né, então as pessoas lá só reclamam que tá triste pro médico clínico geral e ele receita, e isso não é para ser criticado, de acordo com essa doutora aqui, né. A gente a medicalização da vida é um problema a branco. Ela fala que essa realidade é minúscula perto das pessoas que precisam de tratamento e não tem. Tá? Então, o ponto dela é essa, né? E para concluir, psicólogos, ela quis dizer que muitas vezes vêm poucas queixas, acho que eu quis dizer, porque o paciente está medicado, e por isso que é ridículo que ela falou, né? Primeiro que desconsiderando o nosso trabalho também, como se a gente não pudesse notar, né, quando a pessoa está medicada e que ela não está tendo queixa por causa disso. Ô Elisa, por favor, né? Até parece. Bom, ela botou aqui, deixa eu ver, acho que tá aqui. Ou aqui? Aqui, ó. Ela botou aqui, né, o artigo, né, que está embasando esse argumento dela, né. Então, o próprio título já diz, né, um subdiagnóstico da depressão, tá? Que foi um estudo, então, de população aqui no Brasil. Então, detalhe, tá, gente? E primeiro que começa aí, esse estudo que ela linkou é sobre depressão, né? No tweet original dela, ela estava falando aqui, né, a população pobre não está tomando participação em concurso, dizendo que tem autismo. Falou de autismo, né? Falou de TDAH, né? Está em busca de diagnóstico de tratamento psiquiátrico. E ela fala, né, de como se fosse um problema assim de todos os psicodiagnósticos, né? E ela linkou aquele estudo ali que é um estudo para depressão apenas, certo? Eu inclusive questionei isso com ela, né, num desses aqui, né? Eu falei que primeiro que ele analisou depressão, uma das patopsicologias mais difusamente definidas. Gente, é muito difícil definir depressão, tá? Muito difícil. Aí ela falou aqui que colocou esse artigo porque é um bom exemplo, né? Com excelente qualidade, mas te convido a fazer uma busca na literatura, os dados são semelhantes para os transtornos. Ah, eu não vou fazer essa busca, né, moça? Do que quer defender esse ponto aí que vai atrás para sustentar, né? Eu duvido, tá? Duvido. Minha intuição, posso estar errado, mas minha intuição diz que não. Que não é a mesma coisa para todos os transtornos de novo, porque esse estudo vai achar esse resultado justamente porque é depressão, e porque é muito difícil definir a depressão, tá? Aí aqui fala, né, que foi 70 mil, né, aplicaram um questionário, tá? Então começa por aí, eles pegaram uma população gigante e aplicaram um questionário, né?
Esse questionário que eu deixei aberto aqui, qual foi, tá? É um questionário com 10 perguntas, certo? Aonde, por exemplo, nas 2 últimas semanas, quantos dias o senhor teve pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas, né? Nas últimas 2 semanas, quando se sentiu para baixo, deprimido. Gente, primeiro começa, tipo assim, a pergunta, entendeu? Ela já tá induzindo, né, a pessoa a, vamos dizer assim, se achar deprimida, né? Olha, a pergunta está literalmente perguntando se essa pessoa se sentiu deprimida, né? E aí tem uma escala de 0 a 3, onde 0 nenhum dia, menos de uma semana quase todos os dias, tá? E no estudo ali eles falam, tá? Não sei se vai falar no abstract aqui. Eu acho que isso é só depois lá. Não vou mostrar tudo, né? Vou mostrar aqui o artigo para quem quiser pesquisar. Eles falam lá que eles consideraram, então, pra. Ah, tá aqui, ó. Eles falam aqui, ó. Eles botam score maior que 9, tá? Então tem que ter, nessas 10 perguntas, pelo menos 9 ou mais. Mais que 9, na verdade, né? Então tem que ter 10. Tem que ter pelo menos 10. A gente vê que basta a pessoa responder um para cada uma dessas perguntas, que ela vai ser, então, de acordo com essa metodologia aqui, dita como uma pessoa depressiva, que tem depressão, né? Mas, gente, assim, né? A pessoa responde que nas 2 últimas semanas, quantos dias teve dificuldade para pegar no sono? Ah, menos de uma na semana. Normal, né? Nas últimas 2 semanas, quantos dias o senhor se sentiu cansado com pouca energia? Tu pode falar quase todos os dias, tu trabalha num emprego, né, extremamente cansativo. Óbvio, né? Isso quer dizer que tu está depressivo, gente, sabe? Então, esse estudo tem assim, uma grande problema de interpretação, tá? Assim, para fazer essa afirmativa que essa médica está fazendo baseado nisto aqui, que foi baseado naquele tipo ali de questionário, né? Porque o que é o dado, então, que esse artigo mostra, né? Que então dessas 70 mil pessoas aplicando esse questionário, se viu que 80%, né, das que apresentaram depressão, que, de novo, foi um score de 10 ou mais naquele questionário apenas, né? Essas pessoas não têm tratamento. Qualquer tipo de tratamento, inclusive, que o artigo fala que eles estão considerando qualquer tratamento, inclusive apenas psicoterapia e não medicamentoso, né? A médica já falou que muito mais gente, né? Vamos voltar aqui, né? Como é que ela falou? Ela falou que está desesperada em busca de diagnóstico e tratamento psiquiátrico. Tá? Ou seja, ela afirmou que essas 80% das pessoas que têm algum diagnóstico, lembrando, diagnóstico de depressão, de acordo só com aquele questionário, e que não tem tratamento, alguma forma de tratamento, qualquer uma, incluindo psicoterapia, elas, na verdade, querem e precisariam, né, ela deixou implícito aqui, de tratamento psiquiátrico, de medicação. E isto é justamente, no meu ver, o maior exemplo do que seria essa crítica da medicalização da vida, né, doutora Elisa? Então eu acho que esse teu tweet provou o teu próprio ponto, tá? De que não é. Aliás, desculpe, né? Ele provou o ponto contrário, né? Desprovou o seu ponto de que essa crítica ainda assim é muito pertinente. Não é um white people problem criticar a medicalização da vida. Você mostrou isso. Como você pegou a partir da interpretação desse artigo, tá? Onde aplicou este questionário apenas, você concluiu que 80% das pessoas, então, que são depressivas precisam de tratamento psiquiátrico, certo? Essas pessoas não precisam de tratamento psiquiátrico, Elisa. Elas precisam de condições melhores de trabalho. Elas precisam, às vezes, só de ser escutadas, né? Só de ser acolhidas. Elas precisam, às vezes, de comunidade, de acesso à cultura, acesso ao lazer, certo? Talvez a última coisa que elas precisam seja a medicação, tá? Então, enfim, esse vídeo já ficou, lógico, longo demais, mas isso prova como a saúde mental, gente, e eu vou defender isso aqui pra sempre. Saúde mental tem que ser o mais afastado possível da psiquiatria. A psiquiatria só vem para medicalizar, para tornar doença, o que às vezes é um sintoma social, para, enfim, classificar as pessoas dentro de alguns diagnósticos e desconsiderar várias outras, vários outros
questões, né, culturais, né, seja de sociais. Enfim, a psiquiatria, ela eu vou dizer sempre isso aqui, eu sou anti-psiquiatria. Para mim, a psiquiatria, um dia eu espero muito que ela seja extinta enquanto especialidade médica. Né? Para mim é um absurdo saúde mental ser tratado como um modelo de doença biológica da medicina e cuja a orientação, né, a intervenção sempre vai ser a medicamentosa, certo? Sempre vai ser como, inclusive já foi coisa pior, né, que existe ainda, né, mas da lobotomia, né, do tratamento de choque, enfim, essas coisas aí. Enfim, espero que tenha conseguido fazer um bom debate aqui, né, já acho que ficou longo demais esse vídeo, eu queria deixar menos de 20 minutos, acho que não vai dar. É... Mas enfim, fica aí, eu vou fazer mais conteúdos desse tipo de react aqui, seja fios de Twitter ou seja vídeos, né, mas seja melhor até vídeos. Então, se tu curtiu aí, né, compartilha, segue o canal aí, que eu vou se inscreve no canal, que eu vou sempre procurar agora fazer mais conteúdos no canal, sempre toda semana, pelo menos uns 2 vídeos aí. Certo? E o like no vídeo aí, tá? Então, valeu!